Fala, galera! Então vamos dar continuidade aí ao assunto das enquetes. Eu quero deixar claro que esse assunto não quer dizer que não tem jeito pra você se você tem essa dificuldade, né? Não quer dizer que é o pior dos pecados, tá? Mas existem algumas verdades bíblicas que nós precisamos aprender sobre esse assunto e também esclarecer, porque há muita dúvida, né? A gente ouve muito sobre esse assunto, mas são poucas as pessoas, assim, eu conheço bastante pregadores que falam disso, pastores de forma bíblica e coerente, mas no geral, na massa, né, na galera da internet aqui, a galera jovem, eu vejo que há falta de conhecimento correto, né, sobre o assunto. E o que eu vou falar aqui não é o que eu penso, mas o que as escrituras dizem. Então, se você não concorda com o próprio Jesus Cristo, tá bom? E também quero deixar claro pra você que exatamente tem essa dificuldade e tá aqui me ouvindo, sabe? Eu quero dizer pra você que você precisa se sentir muito acolhido e muito compreendido, porque eu passei por isso, eu passei por essa questão, né? Eu não estou falando da questão em si, porque o Instagram derruba a gente, né? Eu, Ministério da Pura, o pessoal, a equipe do Vida Pura, quando falamos desse assunto. Então eu não vou falar do nome em si, mas vocês acompanharam as enquetes, então vocês sabem do assunto qual é. Então, de fato, se você tem essa dificuldade, você não se sente compreendido na igreja, pelas pessoas, eu quero dizer que eu estou aqui à disposição pra você me chamar. Eu quero te ajudar. Eu posso te ajudar. Eu passei por isso e eu aprendi com aquele que nos deu a vida, Jesus Cristo, e com a sua palavra. E a esperança, tá bom? Então, assista até o fim. Então vamos começar primeiro desmistificando o sentido das palavras, porque às vezes usamos as palavras no lugar errado na hora que queremos falar de algum assunto. Então até ontem, aquele Reels que eu postei, respondendo se eu ainda tinha dificuldade na área, desejo, na verdade a pergunta da pessoa era, você ainda tem tentação nessa área? Então ainda tenho tentação, mas não tenho mais desejo porque eu tenho a renovação da mente, então eu vigio isso. E aí eu vou explicar o porquê que a gente tem que diferenciar tentação de desejo. Porque tentação não é pecado, mas o desejo é pecado. E quando eu falo pecado, é qualquer área da nossa vida, tá? Não é somente esse em si, tá? Mas qualquer outro. Eu tenho desejo de me masturbar, desejo de comer além do que eu deveria. Então o desejo é pecado, vamos ver na... Bom, então vamos lá entender o porquê desejo é pecado, tá? Então nós vamos lá em Mateus 5:27. Jesus disse, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer um que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no coração. Por que Jesus fala isso? Porque o desejo é fantasiar na mente, é desejar a pessoa de forma impura, né? Mesmo sabendo que é pecado, você desejar com desejo ardente. É você fazer tudo na mente com aquela pessoa. Imaginar ela pelada, imaginar tendo relação com ela, imaginar flertando com ela, imaginar tudo na mente. Desejar é isso, certo? Isso é desejo e é por isso que é pecado. Por que é pecado? Porque nós nascemos em pecado. Romanos 3 diz que todos nós pecamos. Existe em nós o pecado de Adão e Eva, o pecado original. Então somos pecadores. Agora, todo desejo é pecaminoso? Não. Por quê? O meu desejo de ter relação sexual com o meu marido, diante do padrão divino, padrão de Deus, não é pecado. Por quê? Deus estabeleceu a relação sexual entre homem e mulher dentro do casamento e é ótimo, abençoador você desejar o seu marido, você desejar a sua esposa. É pecado desejar comer um doce? Não. Só se isso te leva a pecar em questão de ser uma compulsão e você usar isso como um ídolo do seu coração. Aí sim. Agora, o desejo simples, básico, quero comer um chocolate, isso é pecado? Não é pecado. Então, nem todo desejo é pecaminoso, certo? Então, o que é pecaminoso? As obras da carne, a carne em nós. Então, agora, por que tentação não é pecado? Jesus, em Mateus 4, sofreu a tentação no deserto. Foi tentado por quem? Por Satanás, certo? E a palavra de Deus diz que Jesus foi um homem sem pecado, nunca pecou. Então, tentação não é pecado. Como nós lidamos com a tentação para que ela não se torne um desejo que é pecado? Nós lidamos como Jesus nos ensinou em Mateus 4, com a palavra de Deus memorizada. Basicamente, Jesus tinha a palavra escrita no seu coração, na sua mente, e com ela ele rebateu a tentação. Ele não deu lugar, ele rebateu a tentação. Agora, a gente já entendeu a diferença, biblicamente falando. Agora vamos entender um último ponto que eu sei que existe muito conflito e muita dúvida sobre esse assunto para quem já frequentou a igreja, tem essa dificuldade, e para quem ainda está na igreja. Mônica, esse pecado específico de imoralidade sexual, nessa área que a gente está falando aqui, ele é pior que outros pecados? Vamos entender biblicamente falando, tá? Esse pecado se enquadra naquela linha ali, naquela caixa que a gente chama de pecado de imoralidade sexual. O que é imoralidade sexual? É tudo aquilo que é feito fora do padrão de Deus em questão da sexualidade. Então Deus estabeleceu um padrão na sua palavra para vivermos a nossa sexualidade. E ele não fala que nós somos o que nós sentimos. Ele não fala que nós somos a nossa sexualidade, entende? Mas ele estabeleceu padrões para vivermos ela. Então vamos lá. Não é um pecado pior do que outro, tá? O pecado diante de Deus, todos têm o mesmo peso. Todo pecado é igual. Pecado é pecado. Não existe pecadinho nem pecadão. Não existe isso na Bíblia, gente. Aprendam a ler a palavra de Deus. Não existe pecado que seja maior. Agora, existe pecado que tem consequências piores. E o pecado de imoralidade sexual tem consequências maiores. E nós vamos ler aqui em 1 Coríntios 6:12. Abram comigo aí pra gente ler junto.
Eu vou ler a partir da parte B do versículo 3, porque não vai dar para ler tudo, tá? Mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade sexual, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele, ou seja, com o Senhor Jesus. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo, os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o próprio corpo. Então Paulo está sendo muito claro, nenhum outro pecado tem o poder de nos fazer perder a união com Cristo, porque temos uma união espiritual com Cristo e carnal, mediante a nossa obediência a Ele, a nossa vida com Ele, somos um com Ele. Ele até dá o exemplo do casamento, somos uma só carne, porque somos um com Cristo. Então ele diz que nenhum outro pecado pode fazer isso, apenas o pecado de imoralidade sexual. Então, irmãos, o pecado de imoralidade sexual, ele tem um alto preço, né? Um alto custo o pecado sexual. E por isso, você está unindo Cristo a uma prostituta quando você comete imoralidade sexual. Você tem noção disso? Isso é muito sério, porque Jesus é aquele que é santo, 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 nunca pecou. E você escolhe a imundície ao invés de Cristo. Bom, gente, então é isso. Eu acredito que ficou bem claro a linha de raciocínio, bem explicado. Se você tem dúvidas, pode me chamar. Eu creio que a palavra de Deus, ela é a única autoridade. Jesus é a única autoridade. E ele é a própria palavra. Então, não há pecado que ele não possa perdoar. Não há pecador arrependido que o Senhor não possa transformar. Então, se você se vê nesse cenário de imoralidade sexual, não importa qual seja, o Senhor tem uma mudança de vida pra você, se você permitir que Ele trabalhe em você. Você só precisa clamar a Ele por arrependimento, clamar a Ele pedindo perdão. E o que nós fazemos com os desejos pecaminosos, que já são pecado, e com a tentação, que também não é, como que a gente vive isso? Através de uma renovação da mente. Nós precisamos trabalhar a nossa mente com a palavra de Deus e obedecer.